Olá, Teodoro, boa noite. Estamos aguardando chegar mais alguém aí para a gente começar. Mário Boari, boa noite. Oi, Guilherme, boa noite. Opa, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? E aí, olá. Maravilha. Estamos aqui agora. Então, meu amigo, estou aí para responder suas perguntas. Eu sei E o do seu interesse áudio em conhecer melhor esse mercado, né? é Então, vamos ver no que Bel. nós podemos te ajudar aí. Beleza, olá. Eu tenho uma pergunta para fazer Sim. sobre o refino, né? Tipo, para eu que sou iniciante na área, aí eu vou fazer um refino de um material, de uma placa eletrônica. Como que eu consigo identificar qual componentes eletrônicos que existe naquela placa? Ah, Porque existe assim. várias. Deixa eu te explicar uma coisa. Antes de tudo, o que você vai fazer não é um refino, né? O refino é quando você já tem um metal na mão, ele tem um certo grau de impureza, e você vai transformar esse metal precioso, seja ele o ouro, a prata, o paládio, num metal puro. Então, o que você pretende fazer, antes do refino, você tem que fazer a extração desse metal, né? Então, você tem essas sucatas, e você vai fazer, primeiro, vai extrair esses metais dessas sucatas, e feito essa extração, então depois é que há toda uma continuidade do processo, e você vai ter, então, a, a etapa do refino, que é a etapa final, né? Aí você me perguntou quais seriam os metais encontrados nessas sucatas, é mais ou menos isso a sua pergunta? Porque o principal metal que é encontrado é o ouro, que todo mundo conhece, né? Aí, além do ouro, que eu acho que é um pouco desconhecido, tem outros metais que também são bem valiosos, Sim, correto? nós estamos falando apenas da sucata eletrônica, Guilherme. Então, deixa eu te falar da amplitude desse mercado, né? A recuperação de metais preciosos não diz respeito apenas à sucata eletrônica, né? Existe uma variedade de fontes e são fontes de renda porque contém metais preciosos. O que eu considero a fonte mais poderosa são os resíduos de oficinas de joia. Eu não sei se você sabe, mas quando o ourives confecciona uma joia, ele calcula, quando ele vai orçar essa joia, ele acresce o equivalente a 10% daquilo que ele calcula que vai custar, ele acresce 10%, porque ele chama isso de quebra, uma margem de quebra ou uma margem de perda. Mas, na verdade, essa perda não ocorre de fato, né? Então, essa quebra é causada ali na manipulação do metal para a produção de uma joia, ela vai para o lixo daquela oficina. E ali, então, tudo, todo lixo, todo resíduo produzido dentro do ambiente de uma oficina de joias é armazenado, nada é descartado. Até a bituca do cigarro, que a pessoa fuma um cigarrinho ou o copinho que ele bebe o cafezinho, é guardado, não é descartado, porque ali acaba um pozinho muito fino, acaba acumulando limalha de ouro, de prata, de paládio, né, que são os metais que são utilizados no ambiente de uma oficina de joias, na fabricação, no conceito de joias. É o ouro, a prata, o paládio e o cobre, né? Então, tudo aquilo ali é recolhido de um certo período, é armazenado em um determinado período, e depois esse profissional de recuperação vai lá e busca, coleta aquele material e faz todo um processo de incineração, de peneiramento, e extrai todos os metais e refina esses metais. Ele cobra uma comissão por isso, ou ele pode comprar esse resíduo. Então, essa seria a primeira fonte. Depois vem uma outra fonte, que são as sucatas eletrônicas. E essa sucata eletrônica, ela representa um mercado muito poderoso, né? E cada dia isso está mais abundante, né? Às vezes você caminhando na rua, você vê sucata eletrônica no, jogado na calçada, numa esquina, num lixo. Às vezes a pessoa descarta uma sucata eletrônica, né? Eu, Pior que é eu o carro, acredito. para quem conhece o mercado, é tipo quando você vê, quando você compra um carro novo. Aí você começa a ver um carro igual ao teu, porque você nunca prestou atenção em outros carros na rua. A sucata é do mesmo jeito. Quando você começa a perceber a amplitude do mercado e começa a fazer tipo um recolhimento de sucata, porque aqui, ó, eu tenho um sucata eletrônico aqui, ó. Eu até trouxe aqui para estar mostrando aqui para vocês. E aí, quando você não está dentro do mercado, entendendo como é que funciona, parece que uma escuridão por trás daquilo. Parece ser tipo bem complicado de encontrar, mas quando você começa a ter um olhar para o mercado, na esquina da sua rua você vê uma oportunidade, você vê alguma sucata no lixo, em qualquer lugar você parece que faz atrair até você. É verdade. Quando a tua atenção se volta para essa possibilidade, aí você vê que essa oportunidade é muito ampla, né? E cada dia aumentando mais a geração de sucatas e resíduos contendo metais preciosos, isso está sofrendo, assim, vamos dizer, uma progressão. A cada dia se produz uma quantidade maior desse tipo de sucata, né? E as pessoas desconhecem esse potencial. Às vezes,
as pessoas até sonham ir lá para o interior, lá para a Serra Pelada, para algum lugar, para buscar metal precioso, quando os grandes centros, não somente os grandes centros, as cidades, os ambientes urbanos, se tornaram um verdadeiro garimpo, e as pessoas desconhecem isso, né? Então, na sucata eletrônica, sim, desculpa. A gente conhece que eu estou perdido no meio de tanta oportunidade. Sim. Então, na sucata eletrônica, como você mostrou ali, né, o que está visível ali é o ouro, você pode ver ali os contatos banhados ao ouro. Mas, além disso, tem também alguns tipos de sucata eletrônica se chega a acumular uma variedade de 17 metais, nem todos preciosos, né? Vários metais preciosos e outros não preciosos, né? Mas isso varia de uma sucata para outra, porque há uma gama muito grande dessa sucata. Mas os principais metais preciosos que são encontrados nas sucatas eletrônicas são a prata, o ouro e o paládio. E, numa quantidade bem menor, a platina e o ródio. Esses são os principais metais que são encontrados nesses componentes eletrônicos aí. Agora, falando de fontes, né, porque a intenção é que a pessoa construa um negócio, que ela possa ganhar dinheiro, mas que esse seja um negócio otimizado, que ela explore todas as fontes e que ela não fique limitada a uma única fonte. E quais são as outras fontes de metais preciosos encontrados no ambiente urbano? Existem também as baterias de relógio, não sei se você sabe, mas bateria de relógio contém prata, e tem alguns modelos de bateria de relógio que chega a conter uma grande quantidade de prata, óxido de prata, chega a apresentar até 38% de óxido de prata. Ou seja, se você tiver 1 quilo selecionado só daquele modelo, você vai tirar 380 gramas de prata, né? Mas, na média, não são todas as baterias de relógio que contêm prata, mas, na média, aquilo que você compra no mercado, nas relojoarias, né, eles guardam, eles sabem que aquilo tem valor econômico, guardam e você compra. Então, na média, você consegue extrair ali 150 gramas de prata por quilo. Fora isso, também tem as radiografias, embora elas não... Oi? Por exemplo, eu quero iniciar a atuar na área, né? Na área do garimpo urbano. Aí, o que você me disse? O garimpo urbano, ele tem várias áreas, como se fosse partes, correto? E cada parte seria, tipo, eu vou atuar na área de ourives, né? Na recuperação do refino, né? Daquele pozinho que você me falou, né? Que é o lixo de oficina, né? Aí agora eu tô com a sucata, que é essa sucata que é a sucata eletrônica, que já é um lixo também eletrônico, um lixo que ninguém valoriza. E aí também tem isso aí que você me falou, que é a bateria de relógio. Por exemplo, para eu que estou iniciando, já é um dinheiro um pouco mais garantido, né? Um acerto, por exemplo, você me falou, você me deu 1 quilo. 1 quilo já é mais garantido eu tirar 150 gramas, né? Sim. Já é um cálculo mais aprofundado. Isso, sabendo selecionar, você pode tirar até mais, né? Você vai ter que conhecer os modelos de baterias de relógio que interessam. Assim, numa informação rápida, né? Claro que a gente não pode aprofundar aqui, porque nós levaríamos uma semana inteira falando desse assunto. Mas uma informação rápida para você saber qual tipo de bateria que contém óxido de prata são as baterias de 1,5 volt, as menores. Aquelas grandes, que parecem um sonrisal, elas são de 3 volts. Aquelas não contêm prata, elas contêm lítio, né? É outro processo, não entra aqui na nossa abordagem, mas a que contém prata são aquelas de 1,5 volt, que são as menores. Tem até aquelas miudinhas que contêm prata também. Todas de 1,5 volt contêm prata, né? Em maior ou menor quantidade. Tem algumas que contêm uma quantidade muito pequena, né? Mas essa informação é muito importante para que na hora... Oi? Informação é muito valiosa, porque a gente, por exemplo, se eu for investir nessa área da bateria, que eu vou comprar uma sucata, alguma coisa assim, para mim já deixar estocado, aí já é uma coisa que eu já vou acertar naquilo, né? Eu não vou comprar um material que não tem valor para mim depois, eu vou ter que jogar ele... Sim, isso vai evitar que você tenha um prejuízo, né? Mas eu queria saber do pessoal que está nos assistindo, vocês sabiam disso? Sabia dessa informação que eu já passei, que as baterias de relógio contêm prata? Comenta aí, pessoal, gostaria de saber. Eu mesmo sabia disso. Então, e tem também aí a questão do lixo oficina de joias, como eu falei, né? Eu acredito que as pessoas sabem menos da existência de metal precioso no lixo oficina de joias do que a respeito da sucata eletrônica. A sucata eletrônica já vem sendo bem divulgado aí, né? Mas o lixo oficina de joias as pessoas não sabem. E é muito poderoso, muito poderoso. Só para você ter uma ideia, eu estou iniciando, eu vou atuar no processo, né? Que nem você falou, se for o processo do refino, né? Sim. Correto? Sim. Aí, quem está lá trabalhando no
na oficina, ele realmente ele não sabe fazer esse processo, correto? Normalmente, não. 99,9% dos orígenes não sabem fazer esse processo, ou talvez 99,999%. Então, o que acontece? Eles terceirizam esse trabalho. Ou também, que, por exemplo, o cara tá lá fazendo um anel, fazendo algum metal precioso, um cordão, alguma coisa relacionada ao ouro lá, a matéria-prima. Então, acho que o tempo que ele vai fazer, aquele todo o processo, que ele vai estudar para elaborar, tipo, é muito fácil. Quem sabe se torna fácil. Mas às vezes ele não quer tirar um tempinho para ele mesmo fazer o processo, né? Às vezes muitos deles preferem pagar. Sim. E deixar aquele para aplicar no próprio negócio, na própria origem. Sim, existem dois lados, né? Às vezes a pessoa tem um volume grande de serviço na oficina ou na indústria dele, que não compensa ele parar com a atividade dele para fazer a recuperação de metais preciosos do resíduo que é produzido na oficina dele. E tem outros que já se tornam mais interessantes. Por exemplo, eu tenho um aluno que, sendo ourives, ele uma região remota do Brasil, somente no norte, no nordeste do Brasil, ele tinha que vender, né? Porque ficava difícil mandar para um grande centro urbano para fazer essa recuperação para ele, então ele vendia, passava um comprador na porta e ele vendia, né? Ele não tinha noção de quanto tinha de metal precioso lá. E depois do momento em que ele aprendeu a fazer essa recuperação, né, aí o camarada ficou maluco, porque ele viu quanto ele estava perdendo. Ele vendia aquilo a preço de banana, ele não sabia exatamente quanto poderia ser extraído dali. Aí ele aprendeu a extrair todos os metais, né? Ele vendia com base no preço do ouro, mas acontece que o lixo não tem só ouro, tem prata e tem paládio também. Ele aprendeu a extrair todos esses metais, a prata, o paládio, o ouro, e ainda ele começou a prestar serviço na região dele, né? Tem um aluno em Goiás, tem aluno, acho que no Maranhão, enfim, diversos lugares, tem alunos do mundo todo, né? Tem aluno no exterior, na Europa, no Japão, na América do Sul, nos Estados Unidos, mas a maioria estão aqui no Brasil. E ele acabou descobrindo uma segunda fonte de renda, e o que ele faz? Ele presta serviço para os ourinhos da região dele, e aí ele passa a obter. Para alguns, ele cobra uma comissão de 20%. Para outros, ele compra, já que a pessoa vendia para um comprador desconhecido, de lugar distante, a pessoa vender para ele. Tá. Oi? Assim, realmente, se a pessoa vende, ele vai comprar, né? Ele sabe que é Ele sabe que tem, ele passou a conhecer, ele sabe avaliar o potencial daquele resíduo e ele compra. Ele estava comentando que ele se tornou muito mais competitivo, porque agora o ouro para ele, que ele comprava um preço elevado, como está hoje, bateu aí 420, 430 reais no grama do ouro, né? Ele se torna muito mais competitivo porque esse ouro chega para ele muito mais barato. E, com isso, ele consegue produzir mais na oficina dele. Ou seja, ele tem agora uma outra fonte de renda, né? Ele conseguiu aumentar a fonte de renda. Mas, pessoal, comenta aí. Se vocês têm uma pergunta também a fazer, coloca aí nos comentários. Nós estamos aqui para responder. Mas, Guilherme, voltando a falar das fontes, né? Tem também as radiografias, embora elas estejam já, digamos assim, em processo de extinção, mas ainda tem muita radiografia. Tem compartilhar, que é muito interessante sobre o que nós estávamos falando, que também ajuda também no meio ambiente, né? Cada quem está atuando nessa área do lixo eletrônico, do refino de oficina de joias, já tem uma colaboração e uma oportunidade também para quem quer começar. E que nem você falou, o cara lá da oficina, ele tem um lixo, e aí ele deixou de vender, ele já é dois focos, né? Ou ele vende, ganha um dinheiro em cima daquilo, ou ele atua na área, como você disse, e com o próprio economia que ele fez através daquele material, ele constrói novas joias, né? É por isso que tem uma competitividade, correto? Correto. E outra, Guilherme, o jovem, a pessoa quando mais jovem, ele tem muita energia, né? E às vezes ele encontra uma oportunidade de empregar bem essa energia. Vou citar o meu caso. Eu entrei nesse ramo no ano de 93. Eu nasci em 65. Então, eu tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos, se eu calculei certo. Eu fui bom de matemática, agora já não sou tanto, mas acho que eu tinha 28 anos de idade. Eu trabalhava, eu tinha um emprego seguro, né, estável, trabalhava no Banco do Brasil, tinha um bom salário. Eu era tesoureiro do Banco do Brasil, até hoje o Banco do Brasil ainda paga um bom salário, naquela época eu pagava muito mais, eu oferecia estabilidade, um belo plano de saúde e tudo. Mas eu me encantei com essa atividade. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava no banco de segunda a sexta e eu acumulava esse trabalho durante a semana, né? Antes do expediente ou depois do expediente, eu fazia a coleta e guardava. E na sexta-feira, às 6 horas da tarde, eu começava a processar.
Eu processava de sexta-feira, 5 horas da tarde, até sábado, domingo. Foi. Falhou a tua fala, pode falar. Isso no teu começo. Isso, no meu começo. Mas eu trabalhei 7 anos assim. Então, eu utilizava o meu tempo, né? Eu trabalhava muito, mas era gostoso, eu ganhava muito. Teve um final de semana, eu processei 17, eu trabalhava na época só com lixo de oficinas de joias. Depois passei a trabalhar com catalisador e sucata eletrônica. Mas nessa época, teve um final de semana em que eu processei 17 resíduos de oficinas de joias, cobrando 20%. Quando foi no domingo, à meia-noite, eu concluí o trabalho, tendo extraído, recuperado algo em torno de 880 gramas de ouro, entre os 17, né, somando o resultado dos 17 serviços. Disso, 20% era meu, então calcula. 164 gramas, acho que, de ouro eram meus. Agora calcula aí, 164 gramas a R$ 400 hoje, isso daria 40, sei lá, acho que passava de R$ 60 mil que eu ganhei num final de semana. Claro que não foi sempre assim, mas sempre o resultado teve. Eu fiz um serviço só de um cliente no Rio de Janeiro, em que deu 1,380 kg de comissão, me deu 276 gramas, um serviço só. Eu não fiz num dia só, foram 3 ou 4 dias para fazer essa apuração. 276 gramas só de ouro, estou falando aqui só de ouro. Caso contém outros materiais, né, como você já disse. E tem outros metais. Né? Então, só num serviço, eu ganhei, naquela época, calculado no valor de hoje, é claro, né? Algo em torno de R$ 100 mil. Se fosse um serviço hoje, que deu um resultado de 1,380 kg, cobrando 20%, vai dar R$ 100 mil. Né? Então, voltando a falar dos jogos, mas eu tinha muita energia. Hoje eu estou com quase 60 anos, hoje eu prefiro mais ensinar do que enfrentar a dureza. Mas era muito gostoso. Então, eu tenho um aluno no Rio Grande do Sul, e ele trabalha, e ele faz assim, ele trabalha na empresa de segunda a sexta, e ele processa à noite. Né? Ele chega em casa, ele trabalha toda noite, 2 horas. Trabalha 2 horas e vai descansar no dia seguinte. Então, às vezes, ele pega, diz que tem várias fábricas de joias lá na região dele, e ele pega um serviço e ele chega a demorar, às vezes, até 12 dias para concluir o serviço. A pessoa que entrega o serviço na mão dele já sabe que ele vai demorar. Ele trabalha todo dia ali 2 horas. Um pouco mais avançado, né? Oi? Assim, como você disse, esse seu aluno, aí é muito material, o refino ele é mais avançado. Tipo, mais demorado, mais complexo. É uma quantidade grande também, né? Tem que manipular aquilo com muito cuidado para não gerar nenhuma perda, né? Mas esse serviço que ele estava falando que demorou 12 dias, que ele contou, ele deu algo em torno de 600 gramas. Ele cobra 20%, deu 120 gramas de comissão. Quer dizer, um extra. E aí ele comentou que ele já quitou a casa dele, já fez uma reforma na casa dele, né? Hoje tem mais qualidade de vida, melhor condição para trabalhar com a oferecer uma melhor condição de vida para a família, né? Tudo isso. Mas é isso aí, meu amigo. E aí, voltando a falar das outras fontes, né? Eu já falei da lixo, oficinas de joias, eu falei das sucatas eletrônicas e das baterias de relógio, das radiografias. Agora, vou falar também do catalisador. O catalisador é uma fonte de 3 metais preciosos valiosos: platina, paládio e ródio. E o ródio é o mais caro dos 3. É bem trabalhoso processar o catalisador, mas é compensatório, entendeu? Mas é muito trabalho também. E além, fora isso... Quem está assistindo é uma oportunidade, realmente o mercado tem uma oportunidade, porque é um pouco não é desvalorizado para quem desconhece, né? Mas para quem está dentro do mercado e quem conhece, é bem valorizado. É aquela oportunidade, né? É trabalhoso, mas também é fácil. E uma oportunidade grande, realmente. E depois que você está inserido nesse mercado, você começa a conhecer as fontes, onde conseguir as melhores sucatas, né, os melhores resíduos. Por exemplo, sucata de avião. A parte eletrônica de avião é excelente. Centrais telefônicas, maravilhoso. Dá um resultado muito bom. Tem muito ouro esse material, entendeu? O telefone, vale a pena. Oi? Aqueles telefones antigos? Essas centrais telefônicas, as companhias telefônicas de antigamente, hoje o celular está tomando conta, né? Mas, tipo Oi, enfim, essas empresas da telefonia fixa, ela tinha aqueles quadros nas esquinas, e ali, aqueles painéis ali, enfim, aquelas centrais telefônicas também de empresa, das empresas de antigamente, mas ainda se encontra muito isso em sucatas, entendeu? E ali tem muito ouro. Fazendo um serviço na zona rural semana passada, e aí naquela corrida, né, na volta, aí
eu passei por uma fazenda lá, e de frente à fazenda, o cara jogou uma televisão fora, aquelas televisão bem antiga, daquelas grandes. E aí deu uma vontade de eu voltar para trás e pegar, mas aí na correria do serviço não voltou. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje, sobre eu pegar aquele material, né? Porque seria uma bomba. Tipo, como eu já vi que os materiais mais antigos são os mais valiosos, né? Sim. Acho que não é, tipo, regra, mas normalmente são. Normalmente são. À medida em que a tecnologia vai evoluindo, então o que acontece? Eles vão sofisticando isso aí, vão melhorando e vai diminuindo a presença de metais preciosos, vamos dizer assim, a quantidade de metais preciosos, né? Então, as sucatas mais antigas eram melhores, com exceção dos celulares. O celular ele começou sendo apenas um aparelho de telefonia e foi sofisticando, sofisticando. Então, os celulares estão cada vez mais contendo mais metais preciosos, Hoje, entendeu? né? Porque, por exemplo, você pega uma televisão antiga, ela dura muito mais tempo na tomada. Hoje em dia a televisão ela queima muito fácil, entendeu? É uma Sim. diferença um pouco grande. Elas tinham tudo que era feito antigamente tinha muito mais qualidade, né? Isso, uma durabilidade. A gente pode tirar mais material. Meios alternativos vão sendo desenvolvidos, né? Isso vai aplicando bastante na, enfim, na qualidade dos produtos atualmente, né? Antigamente as coisas tinham mais qualidade, eram mais duráveis. Mesmo porque agora também a coisa é muito dinâmica, tudo passa muito rápido, né? Você compra um celular hoje, dali uns dias ele já está superado, você já está de olho novo, né? Então imagine o volume que se gera diariamente de sucatas eletrônicas contendo metais preciosos. E se a coisa não for feita assim rapidamente, se não for despertado essa consciência, se não houver uma conscientização em massa, no futuro muito próximo vai faltar metal precioso. As fontes vão se exaurindo, né? As fontes da natureza vão se exaurindo, elas estão sendo exploradas todos os dias. E E o que eu acho começa a acabar. é que, um exemplo do garimpo convencional, né? Um garimpo que você vai lá na natureza, você destrói a natureza, aí você vai fazer a garimpagem daquele material, você não tem tipo, uma média de quanto realmente vai dar, se vai dar quantas gramas, vai atingir um quilo naquele local, dependendo do tamanho da região, dependendo do local. E aí, você faz um investimento, você compra maquinário, você, tipo, destrói a natureza para retirar um material de lá, sendo que você não tem uma certeza que aquilo lá realmente vai render um dinheiro, pagando todos os custos. E aí, no garimpo urbano, você consegue ver, tipo, que nem aqui eu tô com uma placa, você consegue ver o ouro. Vou dar um exemplo do ouro, porque na natureza você busca só ouro, né? Que no Brasil você vai atrás do ouro. Fora essa placa aqui, ó. Quer ver? Essa placa eletrônica aqui, ela contém ouro e contém mais material precioso. Vamos dizer que eu tô atrás do ouro, eu tô vendo o ouro aqui, ó. Essa espinagem aqui, ela é ouro, né, lá? Sim, Correto? correto. Uhum. São Isso aí. douradas. Isso aí tem de um lado e do outro, tá vendo? Fora que tem mais outras placas aqui também, ó. Que essa outra aqui, ó. Essa outra aqui. Então, o que me parece é que o que vem além de metal precioso, fora o ouro, é bônus. Porque se aqui Sim, aí vem o quê? Vem um ródio também, né? Ródio, o paládio. paládio, platina. O, o Guilherme, Oi. você me dá um minuto só. Eu estou vendo que a bateria do meu computador aqui está acabando. Eu só vou pegar o cabo ali rapidinho e vou conectar aqui. Eu não esperava que acabasse tão rápido assim. Tá, beleza, vou guardar. Quem tiver na live, a gente está debatendo sobre o garimpo urbano, para quem quer a área do reciclo de metais preciosos do lixo eletrônico. Estamos aqui, ó. Uma placa eletrônica, isso aqui vai para o lixo, ó. Quem não conhece o mercado, uma sucata dessa aqui vai para o lixo, valorizado mesmo. Aí essa outra. Estou de volta. Desculpa aí, transtorno. Foi imprudência minha de não ter trazido esse cabo aí para não haver essa emergência. Mas eu estava me lembrando de um aluno meu de São Paulo, até é um químico, ele ficou desempregado, trabalhava numa indústria lá, químico de uma empresa lá, perdeu o emprego, e ele me encontrou na internet e se inscreveu no meu curso e começou a fazer essa atividade, né? Então, existe duas maneiras da pessoa processar somente a sucata eletrônica. Tem o processo que a gente chama de processo destrutivo,
e o processo não destrutivo. E cada profissional escolhe a sua maneira, a maneira que ele mais se adapta. O destrutivo é aquele procedimento em que você destrói totalmente a placa eletrônica, seja por moagem ou seja por incineração. A pessoa queima ou então moe e vira um pozinho. Né? Esse é o processo destrutivo. E o não destrutivo, a pessoa ele preserva a placa, mas ele extrai todos os componentes, todos aqueles chips, enfim, tudo que está ali soldado na placa, ele extrai. E aí um cidadão me procurou, né, as pessoas me procuram do Brasil todo, enfim, do exterior também, da África, de outros países, e um camarada me procurou lá de São Paulo, e disse que tinha uma grande quantidade de sucata para processar, e se eu tinha alguém para indicar para ele, eu indiquei esse rapaz. Né? E ele estava me contando agora, porque eu sempre faço as indicações, depois a pessoa me procura para agradecer e tal. Aí ele estava contando que ele comprou um lote, num lote só. Oi? Você indica o quê? A pessoa que tem o material, né, quer processar, quer fazer a extração, e ele não entende, então ele está procurando um profissional que faça essa extração para ele. Eles me procuram, me encontram na internet, e eu sempre indico um aluno mais próximo. Né? Um aluno que eu confio, claro. Porque tem aqueles que entram no curso e não evoluem, ficam ali patinando, só assistindo. Acha que é fácil, né? Não quer trabalhar, também tem isso. Acha que só o fato de se inscrever no curso vai aprender, né? Não é assim, né? Só tem que se dedicar. Aí eu indiquei esse aluno, e ele estava me contando que num lote, no primeiro lote que ele comprou um lote de sucata, pagou R$ 15.000 nesse lote, e ele fez então a extração ali, tirou só os componentes que interessam, né? Então não foi um método destrutivo, ele manteve a integridade da placa, só tirou os componentes e revendeu a placa, né, para a empresa que faz a compra disso. A placa, ela contém as trilhas, ou ele tira a trilha também? Não. Ele manteve as trilhas. Só tirou mesmo os componentes externos, que não estão dentro da placa, mas toda aquela teia metálica que está ali dentro permaneceu. Aí ele vendeu por R$ 10.000, ele pagou 15, vendeu por 10. Ficou só com os componentes. E os componentes selecionados, melhores. E, na verdade, acabou custando 5 para ele. Né? Aí ele explorou, aí ele processou esses componentes, ele falou para mim assim, olha, eu tirei até agora só o ouro, não tive nem tempo de tirar paládio, tirar prata, né? E ele não quis me contar o quanto, mas ele disse que ganhou muito dinheiro. Oi? Aquele volume, ele tirou daquele volume todo o ouro, só o ouro, né? Só o ouro. Né? E ele falou, agora ainda tem aqui o paládio para extrair, tem a prata para extrair, falou, não estou nem com pressa, porque já ganhei um bom dinheiro só nisso aí. Primeiro ele compra por 15, tira os componentes que mais lhe interessa e revende a placa, vendeu por 10. Acabou custando, valendo só, né, tendo desembolsado só 5.000. Ali ele extrai o ouro, né, e sendo que tem muito paládio, esses componentes eletrônicos de placa de computador tem bastante paládio, às vezes tem até mais paládio do que o ouro. Né? E o paládio tem época que chega a custar bem mais que o ouro. O paládio, a grama do paládio chega ao nível do ouro ou está mais caro? Como que é? Olha só, o grama do paládio hoje está bem mais baixo que o ouro. Às vezes chega até o dobro do ouro. Hoje ele caiu bastante na cotação internacional. Agora, aqui no Brasil, há escassez de paládio. Tá? Eu acho que o paládio ontem estava na faixa de 180, se eu não me engano, o grama. Só que está sendo vendido, porque tem aqueles ourives que gostam de trabalhar só com o paládio. Vou explicar qual a função do paládio na joia. A liga entre ouro e cobre e paládio forma o chamado ouro branco, porque não existe ouro branco. Ouro branco é uma liga. Tá? Então, a joia... Oi? É uma mistura, né? É uma mistura, isso, uma liga. Então, normalmente o pessoal põe ali 75% de ouro, 10% de cobre e 15% de paládio. Outro liga com 75% de ouro e 25% de paládio. Então, aqueles profissionais que prezam mesmo por uma qualidade, eles usam paládio. Hoje existe uma chamada pré-liga, que é feita com metal de baixa fusão, e que substitui o paládio, só que tem um porém. A pessoa, ele funde uma vez, funciona muito bem. Mas se ele tiver, por alguma razão, fundir esse metal de novo, aí já desanda tudo, porque é uma liga feita de metal de baixa fusão. E o que isso significa? O ouro se funde a 1060 graus. Então, quando você funde, você precisa de uma temperatura dessa para fundir o ouro, esses metais de baixa fusão, eles evaporam. E aí danifica, desanda tudo, bagunça tudo. Então, aqueles profissionais ourives mais caprichosos, eles preferem usar o paládio, que vai bem mais caro, mas é uma liga, né, uma liga muito mais confiável. E o que acontece? O mercado, no Brasil, não tem paládio disponível. Então, se o paládio está 160, 180, eles estão pagando, os ourives estão pagando 400, 500 reais no grama. Né? Então,
está mais ou menos, o que está correndo no Brasil aí, mais ou menos o valor do ouro mesmo, o paládio. Está mais ou menos equiparado com o ouro, embora a cotação internacional, o paládio esteja bem inferior. Você ia falar alguma coisa? Então, esse aluno aí, esse cara aí, então só de paládio, fora o ouro, que ele for vender, ele já paga o lote dele, né? Com certeza, com certeza. O lote já se pagou, ele já ganhou dinheiro. Ele falou que agora ele está pretendendo ver se ele estabelece uma parceria contínua com esse cidadão. Eu penso assim, por exemplo, para quem desconhece o mercado, eu tô com uma sucata aqui, ó. Aí eu vou falar que, eu fiz o refino e tirei tanto. Às vezes parece ser soar mentira, né? Porque é um mercado absurdo, né? A gente tá falando de metais preciosos. Aonde a grama custa acima de R$ 300 aí, uma grama. Exatamente. O mais barato disso é a prata, né? Mas a prata está em torno de 5, 6 reais o grama, mas ela é bem mais abundante, né? É o ouro. Oi? Vai dar quilo de prata. Quilo de prata está em torno de 5 a 6 mil reais. Quilo de prata. Aí já também. 5.500. É que eu não olhei a cotação desses acho que 2 últimos dias aí. Tem uns 2 dias a última vez que eu olhei a cotação. Mas é nessa faixa. A prata também ela é comercializada no Brasil a um preço superior à cotação internacional. Sempre a cotação está 4,50, é comercializado no Brasil 5, 5,20, está 5 reais, 5,60 comercializado aqui, entendeu? Porque a demanda é bem grande. Fora isso, tem também os banhos, né? Exigem, né? São metais preciosos que você transforma em sal para depois transformar em banho de ouro. Né? Tem a indústria de semijoias no Brasil está muito grande, ali na cidade de Limeira, por exemplo, no interior de São Paulo, tem uma grande produção de semijoias. Aí em São Paulo é distribuição, né? No interior de São Paulo. Ali é fabricação mesmo. Oi? Ali no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, eles fabricam, tem muitas fábricas de semijoia. Assim como a cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, tem muita fábrica de joia. Rio Grande do Sul também tem algumas fábricas de joia, né? São assim, os polos mais que tem maior volume de produção. Mas, enfim, joia é uma coisa que se produz de norte a sul desse país, se produz dos tempos de Cristo, né, e tempos remotos, anteriores ao tempo de Cristo, as joias já eram produzidas e continuam sendo produzidas. Pois é, aqui na minha cidade, tipo, a pessoa que vai atuar nessa área que já é desconhecido, uma sucata eletrônica que pode jogar na rua, que ninguém vê, ninguém pega, ninguém faz nada. Ninguém tem. Então, você veja só o nível de consciência, né? Ainda está muito pequeno, né? Pessoal, gostaria que vocês comentassem alguma coisa aí, né? Como é que é na região de vocês? Ninguém comentou nada até agora. E como é que é na região de vocês? Há grande disponibilidade de sucata eletrônica ou não há tanto, assim como acontece, né, na cidade do Guilherme que está falando? Você é de qual cidade, Guilherme? Sou de Tucumã, do Pará. Tucumã, do Pará. E a região de Garimpo também ou não? Ixi, aqui tem garimpo aqui para todo lado. Pois é, Guilherme. Então, agora vamos falar então de uma outra fonte, né, para o pessoal do interior, o pessoal do norte do Brasil. A fonte mais poderosa é a fonte dos garimpos. E não quer dizer que você vai lá garimpar, não é isso. Os garimpos precisam de profissionais qualificados no refino dos metais. Tanto é que, por falta de conhecimento, né, os garimpos extraem apenas ouro. Eles não sabem que ali tem prata, que ali tem paládio e tem ródio. Né? O Brasil tem ródio, sim, dizem que não tem, mas tem muito ródio. Só que não, esses metais não são extraídos por falta de conhecimento. Eu tenho alguns alunos que estão atuando na mineração, né, um laboratório lá dentro, e estão lá refinando, o pessoal ganhando, enfim, estão indo muito bem. E outra coisa que acontece é que no garimpo, as pessoas, o método ainda, claro, que tem as grandes mineradoras que trabalham em método muito, muito avançado, mas as cooperativas, os garimpeiros mais braçais, vamos dizer assim, eles usam aquele método da calha, na lavagem, e ali é feita aquela lavagem, traz na terra lá do barranco, faz a lavagem e tal, e aquele método, ele segura apenas as pepitas maiores de ouro. E tem muito ouro fino, ouro em pó, e esse método não segura. Tem também as centrífugas, que também não seguram. E aí entra o método de lixiviação, né? E os alunos que estão trabalhando nessa área de lixiviação, eles estão processando os rejeitos dos garimpos, aquilo que está lá. Já foi extraído, já foi moído, já foi trazido lá, né, do lugar difícil, lá do barranco, e está ali amontoado. São montanhas de toneladas, de 100 mil, 200 mil toneladas.
E esse pessoal está encontrando esse material de graça lá para processar, entendeu? Então, o mercado é muito carente de profissional competente, de gente que sabe o que está fazendo, né? Porque não havia ninguém que ensinasse essa profissão. Eu teria um caminho penoso, né? Eu tive muita dificuldade para aprender, o pouco que as pessoas me ensinaram, me cobraram caro, o dinheiro de hoje, os primeiros passos ali teriam me custado hoje em torno de R$ 22.000, né? Desembolsei em 2 treinamentozinhos, 55 gramas de ouro a 420, quanto dá isso? 5 vezes 420, 23 mil reais, né? É um Seria 3, 4 mil reais hoje, né? investimento, né? Que você faz, você tá investindo não no dinheiro, mas no conhecimento. Porque o conhecimento você não consegue tirar. Sim. Daí é um conhecimento que hoje eu tenho certeza que eu sou, é, se não sou a maior autoridade nesse assunto no Brasil, sou uma das maiores autoridades, eu tenho consciência disso, né? E ensinando, de fato, acho que só tem eu, porque tem um pessoalzinho aí produzindo conteúdo, vendendo uma coisa, aí você compra aquilo, daí tem outra coisa para te vender, te enrola, e não, você não consegue chegar a um resultado, né? Depois, ainda, teve os anos de faculdade, eu fui estudar processos metalúrgicos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, depois eu fui fazer a licenciatura em Química, e assim eu pude desenvolver um método meu, né? Não é um método convencional, que todo mundo sabe fazer, desenvolver um método meu, eficiente, de baixo custo, reduzindo a periculosidade, eliminando os efeitos nocivos ao meio ambiente, né? Enfim, pude construir um método. Mais alguma pergunta? Oi. Tá. Vou lá. Oi. Vou ter que finalizar a live agora, tá? Acho que deu o nosso horário também. E aí eu quero estar aqui para mais conversa, mais debate. Vamos lá. Você vai ser meu. Isso é muito importante para você e para todo mundo, Guilherme. Vai ser sempre um prazer, tá? Uma honra poder orientar e mostrar esse horizonte e essa possibilidade, né, para as pessoas. Porque tem muita gente aí que está preocupada em perder um emprego, que é outro emprego, né? Eu nunca, apesar de ter um ótimo emprego, eu passei, na minha época de jovem, passei em punhado de concurso, né? Concurso do INSS, Tribunal Eleitoral, Tribunal de Justiça, passei em 2 concursos, Banco Estadual, Banco do Brasil, e depois acabei optando pelo Banco do Brasil. Mas tudo que eu queria ser era empreendedor. Eu quero ser, se eu ganhar bem, o mérito é meu, se eu não ganhar bem, a culpa é minha, né? Mas eu quero ser o dono do meu destino. Eu queria só a própria oportunidade. É um mercado sensacional. Sim, e eu toda vida trabalhei muito. Eu trabalhei no banco, às vezes eu era tesoureiro, eu trabalhei 7, saía às 10. Né? Nunca fiz questão de hora extra. Se me pagavam, eu recebia, se não pagavam, eu recebia. Quando eu pedi demissão do banco, não entrei contra o banco na justiça. O sindicato me procurou, eu não entrei, não é do meu feitio. Né? Se eu trabalhei porque quis. Eu gosto de trabalhar. E quem gosta de trabalhar tem que ser empreendedor. Tá bom, meu amigo? Não vou tomar teu tempo aí. Tá. Mas estarei disponível para mais conversas, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Até a próxima, tá? Até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus. Deus.